E aí, estudante? Bora resolver um caso clínico comigo? Pessoal, eu escolhi aqui um caso super de boa, super tranquilo, sobre antiácidos e o pH estomacal. Primeiramente, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, a gente vai ler o caso com atenção. Segundo, a gente vai grifar algumas palavras importantes. Depois, nós vamos para o embasamento teórico. Quais conceitos que você precisa ter em mente, que você precisa saber para conseguir resolver esse caso. E por último, gente, eu tô nervosa. E por último, a gente vai ler a resposta e tirar as nossas conclusões. Fechou? Então vamos ler o caso, ó. Um paciente adulto vem fazendo uso diário de antiácidos por conta própria, para aliviar sintomas de azia e refluxo gastroesofágico. Ele não consultou um profissional de saúde e mantém esse hábito há meses. Discuta quais podem ser as consequências fisiológicas do uso contínuo de antiácidos para o processo digestivo e absorção de nutrientes. Em sua resposta, aborde os efeitos da neutralização crônica do ácido gástrico no estômago, incluindo possíveis impactos na digestão de proteínas, na ativação de enzimas digestivas e na absorção de vitaminas e minerais. Além disso, explique por que o organismo possui mecanismos de regulação do pH estomacal e quais riscos o desequilíbrio desse ambiente pode trazer a longo prazo para a saúde nutricional do paciente. Vocês perceberam que é uma questão bem completa, que exige bastante informações, mas vocês vão entender por que é uma questão simples e muito tranquila de resolver. A gente tá vendo que o paciente ele faz o uso contínuo de antiácidos com a seguinte finalidade: aliviar sintomas de azia e refluxo gastroesofágico. Pessoal, tanto a azia quanto o refluxo gastroesofágico, eles vão acontecer porque o ácido do estômago consegue atingir a porção inferior do esôfago, por isso que é gastroesofágico. Gastro de estômago, esofágico de esôfago. E isso dá a sensação de queimação. Justamente porque o pH do estômago é muito baixo, então vai causar ali uma irritação naquele tecido. Vamos entender o que a gente acabou de ler primeiro e depois a gente vai para as outras partes. Aqui ele comentou quais as consequências fisiológicas do uso contínuo de antiácidos para o processo digestivo e absorção de nutrientes. Pessoal, um conceito importante primeiro que você tem que ter em mente é sobre enzimas. As enzimas são catalisadoras, elas aceleram as reações químicas. Então, uma reação química que demoraria muito tempo para acontecer, com a atuação de uma enzima, ela se torna muito mais eficiente. Para o alimento conseguir ser absorvido pelo nosso organismo, ele precisa ser quebrado. E quem tem essa função de catalisar são as enzimas. Elas vão quebrar o alimento em partes menores para que ele consiga ser absorvido pelo nosso organismo. Outro conceito que você precisa saber sobre enzimas são os fatores que vão influenciar na atividade enzimática, como por exemplo o pH, a temperatura, a presença de ativadores, de inibidores, enfim. Se você souber que o pH ele vai influenciar na atividade enzimática, você já está 50 mil passos à frente do seu concorrente. Ou seja, vocês já estão percebendo que por ele usar esse antiácido, esse processo vai ser prejudicado, porque se esse antiácido tá com a função de neutralizar a acidez estomacal, então aquele ambiente ele não vai ficar favorável para que as enzimas digestivas elas consigam atuar. Por que acontece, gente? O pH do estômago ele é ácido justamente para ativar essas enzimas digestivas e as enzimas conseguirem realizar as suas funções. Continuando aqui, ó. Em sua resposta, aborde os efeitos da neutralização crônica do ácido gástrico no estômago, incluindo possíveis impactos na digestão de proteínas, na ativação de enzimas, que a gente já falou, e na absorção de vitaminas e minerais. Primeiro, gente, quais são os efeitos da neutralização crônica do ácido gástrico no estômago? Se você sabe que o pH ácido do estômago ele vai ativar as enzimas, consequentemente, se ele tá ali em um pH neutro, as enzimas elas não vão conseguir se ativar, o alimento ele não vai conseguir ser quebrado em partes menores, por último, não vai conseguir ser absorvido pelo organismo. Vocês
Consegue entender que um processo puxa o outro? Então, continuando, ele ainda pede para a gente incluir os possíveis impactos na digestão de proteínas. Pessoal, no estômago principalmente é onde começa a digestão de proteínas, a partir de enzimas chamadas pepsinas. Na sua forma ativa, elas vão conseguir quebrar a proteína em aminoácidos, em partes menores, para o nosso corpo absorver. Só que quando o pH do nosso estômago ele não está nessa faixa bem ácida, a pepsina ela fica na sua forma inativa. A forma inativa da pepsina é o pepsinogênio. Eu tenho até um meme no meu Instagram, se vocês forem lá, vocês vão conseguir entender. Então, quando a enzima ela tá nessa forma inativa, ela não vai conseguir atuar na digestão daquele nutriente. Então, por isso que vai impactar ali também na digestão de proteínas. Além desse pH favorecer a desnaturação das proteínas, porque as proteínas, elas possuem um formato tridimensional. Elas são bem enroladinhas assim, e quando elas chegam naquele pH bem baixo, o ambiente ácido vai favorecer a desnaturação delas, ou seja, passando de um formato tridimensional para um formato mais simples. E esse processo aconteça de forma mais eficiente. Além disso, quais são os possíveis impactos na absorção de vitaminas e minerais? O pH do estômago também vai favorecer a absorção de algumas vitaminas e de alguns minerais. Agora, finalizando aqui o caso, explique por que o organismo possui mecanismo de regulação do pH estomacal. A gente já conseguiu entender também isso, justamente para que as enzimas fiquem ativadas, para que ocorra a absorção de vitaminas e minerais. E quais riscos o desequilíbrio desse ambiente pode trazer a longo prazo para a saúde nutricional do paciente. Aí que entra a nutrição, gente. Os riscos não são nada mais, nada menos tudo que a gente falou anteriormente. Se as enzimas não conseguem elas não conseguirem desempenhar suas funções, o nutriente ele não vai conseguir ser quebrado, não vai ser absorvido e todo esse processo de digestão ele vai ser prejudicado. Então, se o paciente continuar fazendo uso contínuo desse antiácidos sem o acompanhamento, ele pode ter consequências nesse processo da absorção de nutrientes, que no caso era para acontecer de forma natural. Então, para finalizar, gente, o que você deveria saber para conseguir resolver esse caso? O que são enzimas, quais são suas funções, os fatores que influenciam a atividade enzimática, que no caso foi o pH que a gente viu, a acidez estomacal, pH do estômago, por que ele produz esse ácido, qual é a finalidade dele ser tão ácido, dessa faixa de pH ser tão baixa, e os impactos que todo esse processo ele pode causar se o paciente continuar fazendo uso contínuo desses antiácidos. Agora vamos ler a minha resposta, o que a Luana do segundo semestre pensou na hora que tava fazendo. Gente, eu tô pegando esse caso de uma prova de fisiologia que eu tinha feito. Eu achei muito bom essa questão aqui, foi boa de fazer, eu vou ler com vocês. As consequências fisiológicas do uso contínuo de antiácidos podem afetar o processo digestivo, uma vez que o ácido clorídrico presente no estômago é responsável por desnaturar proteínas, liberar enzimas, como a pepsina e a lipase, que atuam na digestão das proteínas e gorduras, respectivamente. Além disso, o pH presente no estômago transforma o meio mais ácido para que ocorra a atuação dos fatores que influenciam no processo digestivo. Portanto, a utilização de antiácidos neutralizaria a acidez estomacal, impactando na absorção de nutrientes e na ativação de enzimas que realizam processos digestivos, causando assim um desequilíbrio e um impacto negativo para a saúde nutricional do paciente, que no caso deveria absorver de forma natural os nutrientes presentes nos alimentos. Olha! E é isso, gente. Finalizamos um caso clínico. Quero saber de vocês agora, se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, algo a acrescentar, coloca aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Compartilha com algum amigo que também está fazendo nutrição ou também faz alguma área da saúde, para ele ver esse conteúdo e aprender comigo e com você também. E até o próximo caso clínico.